nosso bênçãos para o Brasil. Pelo clamor desta nação, a tua glória neste lugar. Com minha alma eu vou clamar. Opa, agora sim. Deixa eu trocar aqui. Programa ao vivo é isso aí, né? Eu tinha esquecido o microfone. Deixa eu ver se tá legal aqui o áudio. Agradeço a todos que estão assistindo conosco. Opa. Agradeço a todos que estão assistindo. Agora sim. Então, estou aqui. Hoje eu estou com o celular, estou conseguindo checar todo mundo que está participando, está tudo jóia. Vamos lá, então. Mais um programa Rumo ao Trono. Nós estamos com uma programação especial. Nosso programa Rumo ao Trono é toda quarta-feira, meio-dia. Mas de um mês para cá, nós estamos fazendo o programa todos os dias, orando pelo Brasil ao meio-dia. A nossa campanha nacional de oração, Ore ao meio-dia pelo Brasil. É uma campanha que nós estamos convocando todo o Brasil para orar pela nossa nação. Nós temos hoje aqui a nossa irmã Yara, lá de Salvador, mandando aqui um alô, oremos pelo Brasil. O estado da Bahia já está conosco, né? Aqui a Nilza, de São José do Rio Preto. Deus Pai Eterno abençoe nosso Brasil, Pai seja convosco. Amém, Nilza? Obrigado, viu? A Nilza pela companhia, aqui de Rio Preto, São Paulo, 2 estados, né? A Maria Batista, que é do Pará, Pai seja com todos, 3 estados, mais um estado aqui. A Inês, que é de Curitiba, né? 4º estado, Paraná, Pai seja convosco, irmãos. A Odete, aqui de Rio Preto, também São Paulo, Pai seja com todos, obrigado, Odete, pela companhia. E a Marinalva, também, louvado seja Deus, ela é do Sergipe, né? Então, estamos aqui já no início do programa com 5 estados do Brasil representados, né? Muito obrigado a você que assiste, a você que ora pelo Brasil, principalmente, todos vocês que estão orando pelo Brasil. Nós temos aqui hoje 5 estados do Brasil representados, orando pelo Brasil. A Odete está mandando aqui, ó, oremos pelo Brasil com fé e esperança. Amém, Odete, né? Vamos seguir orando pelo nosso Brasil, né? Então, somos aqui já 5 estados do Brasil representados, orando, pedindo a Deus pela nossa nação. Eu não consigo ver aqui o pessoal que está no Facebook, e hoje eu estou agregando mais uma plataforma, que é a plataforma X, né? Que é mais uma plataforma que pode transmitir aqui os conteúdos. Nós estamos transmitindo também por lá. Muito bem, nós estamos orando pelo Brasil e também passando conteúdos de direito constitucional aqui para você, né? Então, a Bíblia diz que nós devemos orar pelo Brasil. Estou oferecendo também para você um e-book chamado Rumo ao Trono, Ensina-nos a Orar. Esse e-book vai te capacitar a criar um hábito de oração, tá? Então, se você quer orar mais pelo Brasil, este e-book vai te ajudar. Então, é um e-book, é um livro digital, você vai ler no celular ou no seu computador. É gratuito, você só clica no link aí na descrição do vídeo e vai baixar para o seu celular ou computador. Estou oferecendo também um livro chamado A Lista de Trump, né? Esse livro, ele tem todas as autoridades brasileiras que foram sancionadas pelos Estados Unidos até o momento. Então, alguns tiveram suspensão de visto e um ministro teve também a sanção da Lei Magnitsky, né? Todos estão aqui nesta lista. A Lista de Trump é o nome do livro, é um e-book também, gratuito também, você vai clicar aí no link e baixar, tá? Material de qualidade, tudo são materiais bons, com conteúdo. Aqui na Lista de Trump tem foto, tem currículo, tem decisões polêmicas dessas pessoas, todos eles, e você baixa gratuitamente, sem nenhum custo aí para você, tá? Chegou aqui a Ocilene também de Barcarena, no Pará, Pai seja convosco, peço oração pela minha irmã Osilete, está com problema espiritual, ok. Vamos orar depois, então, pela irmã da nossa irmã Ocilene, né? Muito bem. Que Deus abençoe aí o dia a dia dela.
Temos aqui na Bíblia Sagrada uma instrução para orar pelos governantes. Orem pelos reis e por todos os que têm autoridade para que possamos viver uma vida calma e pacífica. Então, eu tenho lembrado você que a vida calma e pacífica passa pelas decisões do governo, né? Se o governo entrar numa guerra, ele é o presidente, o Congresso, aprovarem uma guerra, irmãos, vai começar a guerra, né? As Forças Armadas vão se mobilizar para a guerra, vai cair bomba no Brasil, o Brasil vai jogar bomba em algum lugar, vai morrer soldados e a nossa vida calma e pacífica se foi, irmãos. Então, o governo, irmão, ele pode também ter uma decisão que afete a economia, né? De repente a economia começa a afundar, né? Sobe o dólar, sobe a inflação, a nossa vida calma e pacífica também vai para o espaço, irmão, por conta da economia. Então, veja, as questões, né, colocadas aqui, nós estamos orando para que Deus abençoe, né, o nosso Brasil e abençoe as autoridades para que elas se convertam, principalmente, encontrem a salvação e possam, irmão, caminhar de uma forma que traga uma vida calma e pacífica para nós, como está recomendado na primeira carta a Timóteo, aqui pelo apóstolo Paulo. Aqui está dizendo: Pai seja convosco, que o eterno Deus guie os nossos passos. Amém, irmão Edson. O irmão me falou ontem de que estado que é, se não me engano, é Pernambuco, né? Me lembra aí de novo, por favor, qual é o seu estado. Acho que o irmão é Pernambuco, se não me engano, então é mais um estado, são 6 estados aqui hoje conosco. Não tem que piorar para vir o reino de Deus? A gente sabe que vai ter uma piora aí, né? A gente só espera que essa piora não seja aqui, né? No Brasil, né? É Pernambuco mesmo, ele está dizendo aqui, Pernambuco, né? Lembrei certinho. Irmão Edson, obrigado, viu, da companhia. É o 6º estado aqui conosco, 6 estados hoje representados. Então, realmente, a gente sabe que vem o Armagedon, né? Vai ter uma guerra aí, um problema muito sério, está previsto nas Escrituras, um cerco a Jerusalém. Nós aguardamos a implantação do reino de Deus, o reino de Cristo, né, que será implantado aqui na terra, e ele diz que depois entregará o reino ao Pai, né, irmãos? Então, tudo isso está na profecia, irmão, mas nós só esperamos que não aconteça isso aqui no Brasil, no nosso tempo, né? Porque a Bíblia diz, né, orai para que a vossa fuga não aconteça no sábado, nem no inverno. Então, a gente sempre ora, irmão, para que as condições, pelo menos as nossas condições, sejam melhores, né? Porque quando caiu as pragas no Egito, elas não atingiram os israelitas, né? Então, a gente busca sempre na oração que Deus possa proteger as nossas vidas, o nosso país, quem sabe, tiver um cenário de guerra, que o Brasil não esteja envolvido. Se tiver um cenário de guerra no Brasil, que não chegue no nosso estado, na nossa cidade. Então, nós estamos sempre pedindo a proteção de Deus, a direção de Deus para as nossas vidas, né? A irmã Maria de Fátima também chegou aqui, ela é de Cândido Mota, aqui no interior do São Paulo. Pai seja com todos os irmãos, Deus salve o nosso Brasil. Amém. Então vamos lá para o nosso conteúdo, né? Tem aqui mais um versículo para orar pelas autoridades, pelo país, pedir perdão pelos pecados do país e tudo mais. Bem, eu estou falando para vocês de direito constitucional, vamos seguir para a aula, depois da oração. Direito constitucional, artigo 1º, parágrafo único da Constituição. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio dos representantes eleitos. Então, quem exerce o poder que pertence ao povo? Os representantes eleitos. Então, os políticos, os senadores, os deputados federais, o presidente, os seus secretários. Quem mais? O governador, o prefeito, o deputado estadual, o vereador, todas essas pessoas, irmão, o juiz, o promotor de justiça, todos eles, irmão, são autoridades do país. A grande maioria são eleitos, outros são por concurso público, e essas pessoas estão lá exercendo o poder. A Constituição diz que o poder que pertence ao povo é exercido por meio dos representantes eleitos. Então, nós vamos falar só dos eleitos, executivo e legislativo. Essas pessoas exercem o poder de forma representativa. Eles são eleitos para exercer o poder. Agora, tem na Constituição 2 palavrinhas em vermelho aqui que eu vou destacar para você. O povo exerce o poder por meio dos representantes ou diretamente. Essas 2 palavrinhas aqui, ó. Ou diretamente. O que isso aqui quer dizer? Que quando você não se sente representado, você pode agir diretamente, independente dos seus representantes. Tá? Então, vamos lá.
Eu não me sinto representado hoje por muitos dos nossos políticos, né? Então vamos lá. Eu sinto, por exemplo, que o Congresso não me representa, né? Nós temos hoje um Congresso, por exemplo, o último presidente do Senado recebeu 60 pedidos de impeachment contra ministros da Suprema Corte, mais de 20, se não me engano, 26 pedidos somente em relação ao ministro Alexandre de Moraes, e ele engavetou todos eles, né? Agora, o novo presidente do Senado já recebeu vários pedidos, eu não sei o número agora, mas engavetou todos eles. Não prospera os pedidos de impeachment contra a Suprema Corte, sendo que a gente sabe que a Constituição diz, eu já mostrei aqui para vocês, o artigo da Constituição, que diz que é o Senado, cabe ao Senado, compete ao Senado, é competência do Senado processar e julgar nos crimes de responsabilidade o presidente da República e os ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas o Senado não faz esse papel. E por isso eu tenho aqui para você, na descrição do vídeo, um arquivo com a lista de todos os senadores do Brasil, para você baixar e orar por eles. Nós fizemos aqui uma semana de oração. Cada dia nós oramos pelos senadores de uma região. Região Sul na segunda-feira, região Sudeste na terça-feira. Fomos orando por todos. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, oramos por todos os senadores, nome a nome, um por um, os 81 senadores. Expliquei para você que todo estado tem 3 senadores, 27 estados vezes 3 senadores, 81. 81 senadores, nome a nome, nós oramos aqui. É só você pegar o histórico aqui do programa, você verá que nós fizemos uma semana inteira de oração pelo Senado, pedindo que Deus abençoe o Senado na sua função fiscalizadora. O Senado é legislativo, a função dele é fazer leis, e a outra função dele é fiscalizadora, perdão. A função do Senado fiscalizadora. Ele tem que fiscalizar. O Senado foi criado para isso, o Congresso foi criado para isso, para fiscalizar os gastos do rei. A origem do Congresso é essa. Então, veja, nós não temos hoje essa função, né? E o presidente atual do Senado, ele acho que teve menos votos que um vereador de São Paulo, né? Ele vem de um estado pequeno, ele tem pouca representatividade, o senador Davi Alcolumbre, e eu não me sinto representado por ele. Não acho que está fazendo um bom trabalho. Então, quando nós não nos sentimos representados pelos nossos representantes, nós podemos tomar medidas diretas que a Constituição oferece para o cidadão. Então, aqui, ó, quando nós não nos sentimos representados por esses representantes eleitos, nós podemos tomar medidas diretas nos termos desta Constituição. Quais medidas diretas? São os chamados remédios constitucionais, o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data, a ação popular, a ação civil pública e o mandado de injunção. Esses mecanismos constitucionais, eles permitem que o cidadão assuma o poder diretamente ou tome medidas diretamente, sem depender dos seus representantes eleitos, tá? Então, a gente tem que explicar o cabimento de cada uma delas, né? Cada uma aqui é diferente, né? Então, você conhece alguns, talvez você saiba o que é um mandado de segurança, mas você nunca ouviu falar num habeas data. O que é uma ação civil pública? Qual a diferença da ação popular? O que é um mandado de injunção? Então, são coisas, assim, técnicas do direito, mas que estão à disposição do cidadão. E o principal deles é o habeas corpus. Porque o habeas corpus, irmão, é o suprassumo, é o ponto alto, é o ápice da cidadania, irmãos, porque ele pode ser protocolado por uma pessoa comum do povo, inclusive o preso, sem precisar de advogado, não tem custas. Irmãos, o habeas corpus é o principal remédio constitucional, ele é chamado, inclusive, de recurso heróico. Ele é o principal, ele é o maioral, é o melhor recurso que tem. E eu tenho um livro escrito sobre o habeas corpus, chamado Meu Primeiro Habeas Corpus, ensinando para os meus alunos de direito constitucional quais são os requisitos para você dar entrada num pedido de habeas corpus. E eu estou hoje aqui discutindo com vocês essa semana, a semana inteira eu vou discutir com vocês o habeas corpus. Já falei bastante coisa ontem, vou continuar falando hoje, durante toda essa semana. É a semana do habeas corpus, né, que nós estamos tratando aqui com vocês, mostrando como funciona e mostrando para vocês o habeas corpus que eu protocolei no Supremo Tribunal Federal.
Muito bem, o que protege o habeas corpus é o direito de ir e vir. Se você quer proteger outro direito, eu tenho direito ao meio ambiente aqui, a não ter um rio poluído. Você não vai usar o habeas corpus. O habeas corpus ele é para o direito de ir e vir. É quando a pessoa está impedida de se locomover, de andar. A sua liberdade foi restrita. Ela foi confinada numa cela, foi presa, foi confinada num espaço, num ambiente qualquer, não pode sair de lá. Ela tem esse recurso do habeas corpus para permitir a liberdade de locomoção. Né? Eu posso ir daqui para lá, de lá para cá, eu tenho liberdade para me locomover dentro do país. Se for fora do país, eu também tenho, eu só preciso do documento lá, um visto, alguma coisa, eu posso ir para outro país, mas eu tenho liberdade de me deslocar, de ir e de vir. E se esta liberdade for restrita de alguma forma, eu tenho um remédio constitucional. Mas quem restringiu minha liberdade? Foi o delegado que mandou prender, foi o juiz. Então aí eu não tenho o que fazer? Não, eu tenho o habeas corpus. Eu discordo dessa autoridade, essa autoridade é uma autoridade, foi ela que prendeu, mas eu acho que essa prisão não deveria ter acontecido. Então eu entro com habeas corpus para que outra autoridade reveja esta ordem de prisão. Tá? Então é isso o habeas corpus, protege o direito de ir e vir. Eu tenho outro direito aí. O direito de pai, de visitar meu filho. Não é habeas corpus. Tá? Então, o habeas corpus é quando a pessoa não tem a liberdade de ir e vir, está restrita essa liberdade de locomoção. Aí é que cabe o habeas corpus. Começou lá na Inglaterra, hoje faz parte do Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil é signatário. O Brasil aderiu a esse pacto que diz que tem que ter o habeas corpus no Brasil. O habeas corpus, no Pacto de São José da Costa Rica, o artigo 25, diz assim: o país membro do pacto ele é obrigado a oferecer um recurso simples, que possa ser manejado até pelo próprio preso. A pessoa que foi presa, ele cata um papel, e cata aqui um bloquinho de anotação, ele escreve lá, habeas corpus, tal, aconteceu assim, assim, fui preso ilegalmente, rasga aqui essa folhinha, um bloquinho aqui, rasguei aqui essa folhinha que eu anotei o pedido de oração, e escrevo aqui, habeas corpus e entrego para o outro juiz lá. Eu falo para alguém, estou preso, você leva isso aqui para mim. A pessoa leva lá e leva esse bloquinho aqui, entrega lá para o juiz. O juiz pega, escrita à mão, fala, opa, entrou o pedido de habeas corpus. Ele não tem formalidade, eu vou explicar isso aqui depois para vocês. Não tem que ser uma peça jurídica. Não tem, nós já tivemos, irmãos, habeas corpus que foi escrito no papel higiênico. Tem um caso aqui no Brasil, no Mato Grosso, a pessoa foi presa e ele era advogado, e ele foi preso. Durante a ditadura militar, ele foi preso, ele pegou o papel higiênico do banheiro e escreveu habeas corpus, escreveu os motivos do que a prisão dele era ilegal, colocou no bolso, ninguém viu. Quando a mãe dele veio visitar no domingo, ele entregou para a mãe dele, escrito no papel higiênico. A mãe levou no fórum, ele foi solto, irmão, no habeas corpus. Essa é uma história aqui de habeas corpus que tem no Brasil, que inclusive está no meu livro. Então, irmãos, você percebe claramente a importância desse mecanismo. É um instrumento de direitos humanos, e ele está na Constituição Federal. Mostrei aqui para vocês, artigo 5º, inciso 68, conceder-se-á habeas corpus sempre que nós tivermos a situação aqui de cabimento. Então, veja, o habeas corpus, a importância deste mecanismo é demais, irmãos, né? E hoje eu quero discutir com você o seguinte, é comum a gente acreditar que habeas corpus ele é para tirar bandido da cadeia, né? Prenderam lá um bandido, já veio o advogado, entrou com habeas corpus e livrou ele. Isso aí é coisa de bandido e tal. Não, não é isso. A ideia é que a prisão, a lei tem que agir conforme a lei. Né? A polícia ela tem que prender conforme a lei, o delegado tem que prender conforme a lei. Porque, veja, digamos que o delegado, irmão, tem um inimigo lá, alguém foi lá e causou um prejuízo para ele. Né? Alguém foi lá e, de repente, riscou o carro dele. Estava lá no estacionamento, alguém passou e riscou o carro dele. Ele é delegado, ele tem poder, ele vai lá e prende a pessoa. Mas, irmão, ninguém é preso por riscar o carro do outro, né? É um prejuízo, você vai ter que pagar, você vai ter que indenizar aquilo ali, mas prisão uma pena muito pesada para alguém que riscou a lataria do seu carro. Mas ele é delegado, ele tem poder de prender, ele vai lá e prende. Então, veja,
nós temos que rever. Ele não é porque ele é uma autoridade que ele pode prender, que ele sai prendendo todo mundo. Alguém, né? Lá, o meu vizinho está com som alto ali, eu vou lá e prendo. Aconteceu qualquer coisa na rua, alguém pisou no meu calo, eu vou lá e prendo. Então, irmãos, deu o poder para a pessoa prender, ele pode prender qualquer um? Não, ele vai prender dentro da legalidade. Todo mundo tem que seguir a lei, tem que seguir as regras. Se essa prisão não seguiu as regras, outra autoridade pode rever essa prisão e liberar a pessoa. Então, a gente sempre liga o habeas corpus com é coisa de criminoso, é para tirar o bandido da cadeia. Não, não é só isso, né? Então, vou dar outros exemplos aqui para vocês. Uma pessoa foi internada numa clínica psiquiátrica de forma involuntária. Ele não queria internar. É uma pessoa que tinha um problema lá, talvez com droga, ou talvez nem tinha problema nenhum com droga. A pessoa era um idoso que a família queria se livrar dele, mandou lá para uma clínica psiquiátrica, falou, precisa de tratamento, vamos internar lá, para se livrar dele, para não ficar em casa. Então, irmãos, ele teve a sua liberdade restrita, ele não pode sair da clínica. Então, cabe habeas corpus, para liberar ele daquela clínica. Nós já tivemos vários casos desses no Brasil. A pessoa foi internada involuntariamente, não queria estar ali naquele lugar, naquela instituição de internamento coletivo, e ele, então, entrou com habeas corpus para ser liberado. Outra coisa, uma pessoa teve o passaporte retido, né? Talvez por alguma situação, uma dívida, né? Está devendo, é um empresário, tem dívida, aí o juiz determina a prisão do passaporte enquanto ele não pagar a dívida. Aí ele precisa viajar, mas veja, tudo bem que pode impor algumas restrições aí, mas se ele não viajar, ele não faz negócio, a empresa aí que não vai ter dinheiro mesmo para pagar a dívida. Então, ele pede habeas corpus, irmão, para permitir a viagem. Né? Não cometeu crime nenhum, é só uma questão, talvez, de impostos, de dívida entre comerciantes. Mas ele, irmão, ele está com o passaporte retido, ele pede a liberação da viagem. Outra coisa, durante a pandemia aqui em São Paulo, irmãos, teve aquele fechamento dos comércios e tudo mais, mas um comerciante, ele precisava entrar na loja dele, ele tinha lá documentos, ele tinha dinheiro, ele tinha coisas dentro da loja dele, pessoais, que ele precisava acessar. E ele precisava do computador, de acessar o banco. Então, as coisas estavam tudo dentro da empresa. E aí, o shopping fechou, não deixava ninguém entrar. E ele não podia entrar na loja dele. Aí ele entrou com habeas corpus para liberar essa entrada. Ele tem o direito de ir e vir. Não é porque estava na pandemia, que estava tudo fechado, que ele não podia entrar sozinho na loja dele e pegar as coisas que ele precisava. Então, durante a pandemia, houve esse caso da pessoa entrar com habeas corpus para permitir a entrada na própria loja, na loja dele. Entende? Então, se eu tiver a minha liberdade de alguma forma limitada, eu posso entrar com pedido de habeas corpus e ter o meu direito de ir e vir assegurado. Chegou aqui a nossa irmã Marli, que é lá de Cerro Azul, muito obrigado pela participação, Pai seja convosco, e também a irmã Cida de Colombo, né, enviando a saudação aqui. Muito obrigado, continuamos com 6 estados hoje na nossa campanha de oração pelo Brasil. Muito obrigado a todos que participam. Então, vou mostrar para vocês hoje aqui no Código Penal quando que cabe habeas corpus, tá? O Código de Processo Penal tem as situações em que eu posso entrar com habeas corpus. A primeira é artigo 648. Quando não houver justa causa para a prisão. Né? Então é que eu disse para vocês, o cidadão pisou no meu calo, eu vou lá e prendo ele. Não, mas não tem justa causa, não tem um motivo justo, legal, para você dizer que essa pessoa deveria estar presa. Não tem um motivo para ela estar presa. Então, essa prisão, outra autoridade pode revogar essa prisão. Segundo motivo, quando alguém estiver preso por mais tempo do que a lei determina. Vamos dizer que ele foi preso numa modalidade de prisão que é por 15 dias, uma prisão temporária, uma prisão provisória, um estilo de prisão que tem prazo. Passou aquele prazo, ele tem que ser solto. Ou, vamos pensar que ele está cumprindo a pena, ele foi condenado a 2 anos, ficou 2 anos e 1 dia preso. Nesse dia a mais, ele já tem direito ao habeas corpus, né? A pessoa, não vou soltar porque não veio a ordem ainda, mas entra com habeas corpus porque ele está preso há mais tempo do que a lei determina, do que a sentença dele determinou, tá? Outra coisa, quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo, né? Então, vamos dizer que a pessoa que mandou prender não compete a ele mandar prender ninguém. Então, vamos dizer que você está lá
brigou com o prefeito fala, agora esteja preso, você tá ordem de prisão, vou te prender e tal, mas o prefeito, a função dele não é prender as pessoas. Então, ele não tem poder para mandar prender ninguém. Então, se alguém foi preso por ordem do prefeito, aí a pessoa entra com um pedido de habeas corpus dizendo, olha, eu estou citando aqui o artigo 648, inciso 3. Por quê? Quem ordenou a prisão não tem competência para mandar prender ninguém. E aí essa pessoa será solta, né? Será liberada pela autoridade que está analisando, geralmente o juiz que está analisando esse habeas corpus, né? Muito bem. Quarto motivo, quando houver cessado o motivo que autorizou a coação. Então, assim, ele foi preso porque a polícia está investigando o crime. Aí achou o culpado, não era ele, tal. Então, não tem mais motivo. Aquele motivo que levou ele a ser preso, tá? Encerrou, já não é mais. Achou o criminoso. Então, ele tem que ser solto, tá? Quinto motivo, quando não for alguém admitido a prestar fiança nos casos em que a lei autoriza. Então, ele cometeu um crime que é afiançável. Deve arbitrar a fiança. O crime dele é um crime mais baixo, tal, e é possível arbitrar a fiança, mas não falaram em fiança para ele, ele continua preso. Era um crime sujeito à fiança? Sim. Não ofereceram fiança para ele? Não. Então ele pode ser liberado, tá? O sexto motivo, quando o processo for manifestamente nulo, então se o processo é nulo, tem uma nulidade, é um processo, né, que contra uma pessoa, por exemplo, que tem deficiência intelectual, a pessoa não consegue discernir o certo do errado e está sendo processado como se ele tivesse. Então, esse processo é nulo. Foi no juízo errado, né? Então, olha, era para ser processado aqui numa cidade, foi processado em outra, o processo é nulo. Várias situações em que pode anular aquele procedimento, então você não era o juiz natural, né, da causa, então você anula aquele procedimento. E também no inciso 8º, quando estiver extinta a punibilidade. Quando o crime já prescreveu, por exemplo. Tem um crime, a pessoa cometeu um crime, mas já faz 20 anos que ela cometeu esse crime, já prescreveu, já não é mais possível entrar com a ação e condenar ela por aquilo. Então, não tem também motivo para ela estar presa, pode haver o habeas corpus. Então, veja, todos esses motivos são motivos para a pessoa ter uma prisão ilegal, considerada ilegal, e reverter essa prisão e a pessoa ser liberada. Muito bem, eu falei para vocês que eu tenho um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal sendo julgado esta semana. Qual é a alegação deste habeas corpus? É o inciso 6º, quando o processo for manifestamente nulo. O que eu estou alegando é que estes inquéritos, o inquérito das fake news que começou lá em 2019, ele é um procedimento nulo. Por que ele é nulo? Ele é nulo porque ele foi iniciado por um juiz. Inquérito não é juiz que inicia. Quem inicia o inquérito é o delegado de polícia ou o promotor. Então, o inquérito iniciado por um juiz retira do juiz a imparcialidade, né? Então, veja bem, o juiz é imparcial, nosso sistema é o sistema acusatório. Quem acusa é o promotor. O delegado investiga, o promotor acusa e o juiz é imparcial. O juiz olha o que o promotor falou, essa pessoa é culpada. Aí ele olha o que a defesa disse, o advogado do acusado, e fala, essa pessoa é inocente. O juiz, de forma imparcial, escuta um, escuta o outro e dá a decisão dele. Agora, se o juiz foi investigar, se o juiz determinou busca e apreensão, se o juiz mandou recolher passaporte, se o juiz mandou prender preventivamente, esse juiz já está convencido de que houve crime. Então, ele não tem imparcialidade para julgar. Então, o inquérito das fake news ele foi iniciado pelo juiz Dias Toffoli, o ministro Dias Toffoli, que é juiz da Suprema Corte, que a gente chama de ministro, né? Ele é ministro da Suprema Corte, ele iniciou esse procedimento em março de 2019, e ele que iniciou. Então, foi uma iniciativa de um juiz. Isso é ilegal, torna o processo nulo. Então, esse é o argumento, é aqui a nulidade do processo. É esse aqui, ó. Vou encher aqui a tela para você ver. O 6º aqui, ó, 6. Quando o processo for manifestamente nulo, cabe habeas corpus. É isso que eu estou alegando. O processo é nulo. Outra coisa, ele escolheu o relator. Quando você está num tribunal e tem vários juízes, na Suprema Corte, por exemplo, tem 11, o relator dos processos é escolhido por sorteio. Então,
Quem será o sorteado? Vai lá, coloca numa cumbuquinha lá, no caso é eletrônico, né, lá no Supremo Tribunal, você põe lá numa cumbuquinha 11 papéis, num copo, tira um papel. Aí esse aqui é o relator do próximo caso. Pronto. É isso, por sorteio. Para não ter direcionamento, para não ter favoritismo, para você não escolher quem vai julgar. Então, vai julgar quem sair no sorteio. Mas não foi o caso. Em março de 2019, o ministro Dias Toffoli abriu o inquérito com iniciativa de juiz, não de promotor, está errado. Depois ele determinou que o relator fosse o ministro Alexandre de Moraes, sem fazer sorteio. Está errado de novo. Então aí seria a ausência do juiz natural. Quem deveria julgar essa causa era o juiz por sorteio. Poderia até ser o ministro Alexandre de Moraes, mas por sorteio. Não apontando a dedo, eu quero você. Isso é uma ofensa ao juiz natural, porque o juiz ele tem que ser já nomeado antes do processo existir. Você tem um processo em Rio Preto, você vai para o juiz de Rio Preto que já está lá trabalhando. Eu não posso escolher o juiz que eu quero. E aí, lá numa corte colegiada, que tem 11, né? Então, qual dos 11 vai? Qualquer um deles serve, porque é um colegiado, todos estão na mesma capacidade, nenhum lá é maior que o outro, é chefe do outro. Lá chama-se colegiado quando todos têm o mesmo poder, a mesma importância. Inclusive, a presidência é rotativa, né? Cada um vai sendo presidente conforme o tempo passa e chega a sua vez. Não tem um maior que o outro, não tem o chefe do Supremo. O presidente é um colegiado, todos estão na mesma posição. E aí, quando nós estamos lá com todos na mesma posição, quem será o juiz deste caso? Sorteio. Não foi feito sorteio, não é o juiz natural. Eu estou pedindo anulação desse inquérito. Muito bem. Terceiro ponto. Todo inquérito só prospera com a vontade do procurador-geral, né? Então, que é o Ministério Público, é o acusador. O promotor é o que acusa. A promotora daquele tempo, era a procuradora-geral Raquel Dodge, ela pediu o encerramento desse inquérito. Ela falou, olha, tem que arquivar isso, que esse inquérito é inconstitucional. Está errado abrir o inquérito por um juiz, está errado apontar o relator sem sorteio. É para encerrar esse inquérito. Aí, no mesmo dia, o ministro Alexandre de Moraes negou o pedido dela e prosseguiu investigando. Então, nenhum inquérito no Brasil ele pode andar sendo dirigido pelo juiz e não pelo promotor. Isso não existe, não tem no Brasil. Eu pesquisei na literatura, não achei um doutrinador que fale a favor dessa decisão, e encontrei 9 doutrinadores, dos maiores do Brasil, que dizem que, inclusive a Ada Pellegrini Grinover, que é considerada a maior processualista do Brasil, outros tão importantes quanto ela, outros 8, né? 9 importantes doutrinadores do Brasil dizem que não pode prosseguir o inquérito contra a vontade do procurador-geral, que o juiz não tem poderes para fazer isso. Então, esse inquérito também, o inquérito tem 30 dias para terminar, esse inquérito tem 6 anos. O inquérito, ele não produz sentença, ele produz uma acusação, manda para o procurador faz a denúncia, e aí vem a sentença por outro juiz. Mas aqui, esse inquérito produz sentença. O próprio juiz que investiga é o que produz a sentença. Então, olha, são muitas ilegalidades. Eu entendo que esse inquérito é totalmente ilegal. Totalmente ilegal. E por conta disso, eu pedi um habeas corpus. É esse habeas corpus aqui, ó, 259743. Você pode entrar no site do Supremo Tribunal Federal. Aí vai ter lá pesquisa. Você pega lá o tipo do processo, você escolhe HC, que é de habeas corpus, escolhe HC e coloca esse número, 259743. Você vai ver que o processo está em julgamento nesta semana e os ministros, né, o ministro Fachin julgou, indeferiu, né, esse processo, eu recorri para o pleno. Então, hoje, nesta semana, está aberto o prazo para que os 11 juízes coloquem o seu voto. Acredito que o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Dias Toffoli não podem votar por estarem impedidos, mas os outros, cada um vai dar o seu voto. E eles podem votar sim ou não, podem admitir ou não, mas esse julgamento está lá. Se for aceito e for concedido o habeas corpus, todas as pessoas que foram presas por conta desse inquérito das fake news e os outros inquéritos que se desdobraram dele, eu estou pedindo que eles sejam recebam a ordem de habeas corpus para serem liberados, as medidas sejam derrubadas e que esses processos não é para favorecer a impunidade. Então não vai investigar ninguém? Não.
os processos vão para o juiz natural de primeira instância, para que eles tenham direito a se defender, a fazer recurso. E um dia esse processo vai chegar lá no Supremo de novo, mas passando pela mão do juiz natural, do recurso, da contraditória, da ampla defesa, e aí sim eles vão chegar na última instância, mas não ser processado direto na última instância, que é outro problema desse processo, que essas pessoas não podem ser processadas no Supremo. O Supremo processa só pessoas, autoridades do país, que são altas autoridades, que trabalham no governo. O Supremo não processa pessoa comum. Eu, por exemplo, não posso ser processado no Supremo. Eu não tenho essa prerrogativa de foro. Qualquer processo contra mim tem que correr em Rio Preto. Então, aquelas pessoas todas estão sendo processadas direto no Supremo, não tem para onde recorrer. Não é assim, não pode ser desse jeito. Então, eu entrei com pedido de habeas corpus. Está em julgamento agora. É óbvio que essa semana, né, isso não vai ser notícia, ninguém vai falar disso aqui, porque nós estamos no meio do julgamento do ex-presidente Bolsonaro, que começa hoje, né? Então, todo mundo, as atenções estão todas voltadas para o julgamento do ex-presidente Bolsonaro, que é um julgamento também bastante estranho, né? A gente vê a imparcialidade em risco ali, porque o ministro Alexandre de Moraes, né, é alguém que a gente sabe que já declarou várias vezes na imprensa que há um golpe, que é um golpe. Então, assim, a decisão dele já é praticamente certa, né? O ministro Zanin foi advogado particular do presidente Lula, adversário do Bolsonaro. O ministro Flávio Dino já processou o ex-presidente Bolsonaro, já entrou com processo contra ele, foi ministro da Justiça do ministro Lula, do presidente Lula. Então, assim, a imparcialidade ali está bem questionada, né? A ministra Carmen Lúcia, né, foi sancionada também pelos Estados Unidos. Então, assim, sobra o ministro Fux, né? Desses 5, 4 ali a gente praticamente já sabe qual será o voto deles. Pelo menos 3 ali a gente já tem uma visão muito clara, né? O ministro Zanin, Flávio Dino e o ministro Alexandre de Moraes são declaradamente contra o ministro Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro. E para ser 3-2 ali está muito fácil, né? E depois a ministra Carmen, que a gente não sabe muito bem como será o voto dela, e também o do ministro Luiz Fux. Então, o ministro Fux tem tomado as decisões divergentes, né? Tem saído um pouco do script aí, mas vamos ver qual será. Então, esse julgamento está aí na mídia. Se você ligar a televisão, vai aparecer o julgamento do ex-presidente Bolsonaro, eu tenho certeza. Mas esse outro habeas corpus, esse habeas corpus aqui, 259743, está lá sendo julgado essa semana, e se não houver um pedido de vista, algum tipo de adiamento, o julgamento deve terminar até sexta-feira, e por isso eu estou nessa semana do habeas corpus aqui, orando com vocês, pedindo a Deus que Deus permita que essa medida traga aí alguma luz para nós vermos a imparcialidade, o devido processo legal, o juiz natural sendo aplicado, que são regras do direito, sendo aplicadas aqui no Brasil.